Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um tema que vocês muito me pedem para trazer aqui para o canal. Eu tenho até uma rubrica sobre este assunto, sobre saúde oral, e portanto eu vou deixar a playlist lá em baixo. Já tenho alguns vídeos gravados, vídeos já bastante antigos até, mas que a maior parte da informação ainda está bastante atual. Portanto, se vocês tiverem interesse nestes temas, se gostarem, têm esses vídeos para ver também. Vou deixar o link da playlist lá em baixo. E então trago mais um Q&A sobre saúde oral. Como a maior parte de vocês acho que já sabe, eu sou médica dentista e portanto venho aqui responder às vossas dúvidas sobre saúde oral, dentro daquilo que é possível responder, claro, coisas mais gerais, porque um caso em específico, sem estar a ver, não consigo responder, obviamente, porque há pessoas que me dizem, olha, sinto isto, isto e aquilo, o que é que achas que é? Tipo, não vos consigo, obviamente, responder a coisas tão específicas sem estar a ver, sem ter um raio-x, estão a perceber? E então, vamos às perguntas. Então, aqui uma pergunta bem geral, que eu acho que já tinha respondido, eventualmente, num Q&A passado, mas que acho que é sempre bom relembrar. Fizeram esta pergunta, que é qual é a escova e a pasta de dentes que mais recomendas? Eu não vos vou dizer aqui assim, eu normalmente não recomendo assim uma marca em específico. A única coisa que eu acho que vocês têm que ter cuidado com as escovas é que elas têm que ter as cerdas suaves ou muito suaves. Isso é importantíssimo. A pasta de dentes, pastas de dentes que não sejam abrasivas, pastas de dentes que sejam muito suaves. Basicamente é isso. Eu tinha-vos falado num vídeo anterior que o truque para vocês perceberem se a pasta é realmente boa ou não é vocês mastigarem a pasta. Se vocês ao mastigarem a pasta sentirem que tem grânulos, que tem grãos de areia, estão a perceber, é porque a pasta é muito abrasiva e talvez não seja o mais indicado, porque a longo prazo pastas muito abrasivas não são muito saudáveis para os dentes. Uma pasta que não tem abrasivo nenhum, praticamente não se sente nada, eu não sinto assim partículas nenhumas nessa pasta, é da Colgate, acho que se chama Gel Fluor, ou... vou-vos deixando aqui as imagens para vocês identificarem. É uma pasta mesmo muito suave, é assim um gel azul e não tem areias nenhumas, eu acho que é fantástico, eu gosto muito dessa pasta, mas depois a pasta depende do que vocês pretendam. Quem não tenha grandes problemas ou problemas muito específicos de dentes, essa da Colgate é ótima. Uma Colgate total é sempre uma boa opção, sinceramente, para quem não tem um problema específico. Agora, se vocês têm sensibilidade, se calhar experimentarem uma Sensodyne, se vocês têm muito sangramento das gengivas, a Parodontax é ótima, é super salgada, sabe super mal, mas é ótima para o sangramento das gengivas, portanto, ficam aqui algumas opções consoante o problema que vocês tenham associado. Além de eu aconselhar que a pasta não seja abrasiva, também é importante que tenha flúor, aproximadamente 1500 ppm de flúor, isso está sempre indicado. Vocês, se virem o verso da pasta, nos ingredientes costuma estar lá especificado a quantidade de flúor e pronto, para um adulto aproximadamente 1500 ppm. Mas ainda sobre pastas, há uma pergunta que também me fazem muito que é flúor em adulto, sim ou não? Também há quem pergunte se o flúor é tóxico, se é nocivo. Eu sei que nos últimos anos tem havido alguma controvérsia sobre o assunto. Eu vou ser muito sincera, eu ainda nem sequer me debrucei muito sobre esse assunto, sobre os estudos que há. Não achei nada assim muito conclusivo, sinceramente. Há quem fale que o flúor a nível sistémico pode ser tóxico. Eu vou ser muito sincera convosco, eu não estou mesmo muito a par disso, porque na altura em que eu fiz o meu curso realmente não se falava ainda desta situação, pelo menos não se falava tanto. Eu não vejo que haja assim grande toxicidade do flúor, a não ser em crianças realmente muito jovens, em que os dentes ainda não estão formados. Em crianças é preciso ter cuidado, por isso é que as pastas para crianças têm menos flúor, normalmente têm à volta de 500 ppm, porque em crianças muito jovens, se elas, por exemplo, tiverem aquela tendência para engolir a pasta, porque às vezes as pastas sabem a morango e sabem a menta e os miúdos às vezes engolem a pasta, e se realmente ingerirem flúor, demasiado flúor, pode acontecer uma coisa aos dentes que não é nada agradável e que muita gente tem. Eu vou até passar imagens, alguns de vocês devem ter, porque volta e meia aparece-me sempre assim uma pessoa. Os dentes ficam com umas manchas muito esbranquiçadas, algumas mais amareladas, mas os dentes ficam mesmo muito manchados e isso se chama de fluorose. E isso foi porque normalmente isso desenvolve-se em idades muito jovens, em que as crianças ingerem muito flúor, seja por causa da água, seja por engolirem a pasta dos dentes e tudo mais. Portanto, de alguma forma ingeriram muito flúor e, portanto, isso durante o desenvolvimento dos dentes é prejudicial e pode dar essas manchas
esse aspecto de dentes muito manchados. Não são assim tão poucas as pessoas que têm este problema, sinceramente. E, portanto, o flúor realmente pode ter esse efeito nocivo, principalmente em crianças muito jovens. É que depois quem tem fluorose e quem tem fluorose muito acentuada e quer corrigir, não dá propriamente, não é uma coisa simples de se fazer. Quer dizer, é simples, não é? Mas tem que fazer basicamente ou facetas ou coroas para disfarçar, porque não dá para eliminar com uma limpeza, nem dá para eliminar com branqueamentos, nem nada do género. Portanto, quem tem fluorose, quem tem esses dentes muito manchados, depois só mesmo reabilitando com facetas e coroas, pronto, porque esteticamente realmente não é bom. Uma pergunta que me fazem imenso é: pastas de carvão funcionam? É aconselhável? Portanto, as pastas de carvão ativado são aquelas pastas que andam por aí, que é basicamente um pozinho escuro, ou aliás, há de várias formas. Há pastas escuras, pretas, que têm carvão ativado, basicamente aquilo é uma pasta de dentes e no meio tem partículas de carvão ativado e pronto, e supostamente vocês lavam os dentes com aquilo e branqueiam os dentes e tudo mais. E depois também há uns potinhos que têm esse pó preto e vocês também esfregam os vossos dentes com isso e pronto. Aliás, há bastante, agora há uma marca em concreto que anuncia muito no Facebook, acho que é Zebra qualquer coisa, pronto. Fala-se imenso agora disso, do carvão ativado, seja em pasta, seja em forma de pó, e perguntam-me imenso sobre isso e... Pois bem, é assim, eu sei que há pessoas que dizem que notam diferença, mas eu duvido que notem assim tanta diferença, ou pelo menos nunca vão notar tanta diferença como se fossem fazer mesmo um branqueamento dentário em consultório ou daqueles que vocês fazem em casa acompanhado pelo vosso médico dentista. Porquê? Porque o pó de carvão ativado é abrasivo, portanto não é muito mais aquilo do que uma pasta de dentes branqueadora, como já há da Colgate, a Max White, como há de inúmeras marcas, portanto aquilo é um abrasivo. E eu falei-vos muito acerca disto, penso que foi no meu primeiro vídeo sobre saúde oral. O branqueamento feito com pastas branqueadoras é um branqueamento feito à base de abrasão e, portanto, só funciona em certas pessoas. Se vocês, por acaso, tiverem muitas manchas nos dentes, tiverem algum tártaro, digamos assim, alguma placa bacteriana acumulada nos dentes, vocês vão notar alguma diferença com essas pastas de dentes branqueadoras ou com o carvão ativado. Porque, basicamente, aquilo raspa a camada mais superficial do dente, basicamente é isso que faz. Agora, se as manchas forem só de placa bacteriana, do tabaco e tudo mais, claro que se forem manchas de fluorose, como falámos há pouco, não dá para fazer, porque isso já é mesmo a cor do vosso esmalte. Mas se vocês tiverem algumas manchas superficiais, até acredito que possam sentir alguma diferença, mas só vão sentir um pouco, nunca vão ficar com os dentes com aquele aspecto de branqueamento, estão a perceber? Tipo, eu vou-vos mostrar um caso que eu fiz há pouco tempo, do antes e depois de um branqueamento em consultório. Vocês não vão conseguir isto com uma pasta de dentes de branqueadora ou de carvão ativado e tudo mais. Não, nunca vão conseguir, percebem? Porque esse branqueamento é feito à base de... É um branqueamento, portanto, mecânico, é uma abrasão no dente, desgasta o dente para que pareça mais branco. Agora, o branqueamento que nós fazemos no consultório é diferente, vocês não estão a raspar uma camada de esmalte, vocês estão basicamente... É um produto químico que nós aplicamos nos vossos dentes e que durante aquele período de tempo vai fazer, portanto, um efeito químico, vai mudar a cor, mas não vai ser à conta da abrasão, não vai desgastar o vosso dente, não percebem? Portanto, não tem nada a ver. O que é que acontece com as pastas branqueadoras? Como é que elas funcionam? Se nós formos analisar o mecanismo de ação, nós vamos perceber que elas não vão branquear assim tanto e em certas pessoas não vão fazer mesmo nada, porque se a pessoa não tiver manchas superficiais nos dentes, quer dizer, se não tiver placa bacteriana acumulada, não vai fazer mesmo nada, não há hipótese. Mas o branqueamento do consultório faz sempre. Claro que funciona de maneiras diferentes, em pessoas diferentes, porque tem a ver muito também com a cor original do vosso dente. Mas pronto, se é aconselhável ou não, eu não recomendo, mas cada um faz o que quer. Eu tenho pacientes meus que dizem que compraram portanto, a pasta e que estão a usar. Alguns dizem que sentem alguns resultados, que sentiram qualquer coisa. E tem pessoas que compram e dizem que gastaram dinheiro em vão, mas eu, assim, quando as pessoas me perguntam, eu não recomendo, mas digo sempre, cada um faz o que quer e se vocês quiserem experimentar, estejam à vontade. Portanto, eu não recomendo, porque acho que vocês não vão conseguir efeito nenhum de jeito.
Mas, claro, cada um é que sabe da sua vida e, portanto, também não vou estar aqui a julgar quem compra pastas branqueadoras e tudo mais. Eu, pessoalmente, não recomendo e acho que é uma perda de dinheiro, que são caríssimas, by the way. Depois, continuando, Daniela, sua linda, obrigada. Vocês são os queridos e obrigada por todas as perguntas. Tive aqui mesmo muitas perguntas, não vou conseguir responder a todas, mas eu vou guardá-las para outro vídeo, porque não, quem sabe, porque as perguntas são sempre muito interessantes e eu, pessoalmente, acho que é um tema super interessante, a medicina dentária, e vocês também têm colaborado muito nesse sentido, vocês também se interessam bastante, o que é ótimo, portanto, obrigada. Mas então a pergunta é, o que aconselhas para gengivas um pouco inflamadas? Olha, a gengiva está inflamada, se há gengivite, a pior coisa que se pode fazer é deixar de lavar os dentes naquela zona. Muitas pessoas falam isso no consultório. Eu tenho aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui na parte de cima, esta gengiva aqui em cima está muito inflamada e eu quando lavo os dentes começa a sangrar muito, então eu agora passo lá muito leve, quase que nem passo lá muito a escova porque aquilo começa a sangrar e dói um bocadinho, então pronto. E a pior coisa que vocês podem fazer é deixar de escovar na zona que está inflamada só porque vos dói ou só porque sangra um pouco. Se sangra, está inflamado, é porque está contaminado, é porque precisamos de limpar mais a fundo, é porque precisamos de eliminar o problema, certo? E portanto, se vocês têm uma zona da vossa gengiva que está mais inflamada, o que vocês têm que fazer é massajar essa zona com a vossa escova de dentes, em vez de vocês quando estão a escovar os dentes, se calhar estão a fazer um bocadinho mais de força. Mas é importante vocês não só escovarem os dentes, mas também passarem sempre a escova na gengiva, ok? Porque lavar os dentes não é só lavar os dentes. Lavar os dentes é lavar os dentes, a gengiva, a língua, portanto é lavar toda a boca. Quem é até mais inflamada tem que insistir um bocadinho mais. Eu sei que ao início sangra, que magoa um bocadinho, faz um bocadinho de impressão, a boca fica a saber a sangue, mas se vocês realmente não estimularem a gengiva, não escovarem bem, não limparem bem, o problema só se vai agravar. E se a gengivite avançar, vocês podem chegar a um ponto em que vocês têm periodontite. Experimentem pesquisar isto na internet, é uma coisa horrível e não é assim tão raro de acontecer. Várias pessoas com 40, 50 anos têm porque se desleixaram na idade jovem, porque realmente, por falta de informação também, por desleixo, por tudo. Portanto, se vocês têm a gengiva inflamada, o conselho melhor que eu tenho para vos dar é vocês limparem bem a vossa gengiva, massajarem com a escova, com a pasta. Podem massajar com a pasta que vocês usam normalmente, ou até podem comprar uma pasta, um gel específico para a gengiva, é como vocês quiserem, depende sei lá, pessoas que gostam de fazer as coisas mais certinhas e de comprar a pasta para a gengiva e o raspador lingual e gostam de ter, gostam de ter esses acessórios todos. Para quem for assim mais preguiçoso ou não quiser gastar muito dinheiro, basta vocês escovarem com a vossa pasta dos dentes, mas passem sempre na gengiva, escovem sempre muito bem. Isto para quem tem a gengiva inflamada e para quem não tem, para prevenir gengivite, para prevenir periodontite, é super importante. Muita gente perde os dentes à conta destas doenças, das gengivas, portanto, vocês têm mesmo que ter cuidado neste sentido. Essa é a maior dica que vos posso dar. Também depois há pastas específicas para esses problemas. Por exemplo, quem tem a gengiva muito inflamada e quem sangra muito, tem a pasta Parodontax, que é muito boa nesse sentido, ajuda muito na inflamação gengival, ajuda muito a prevenir o sangramento e a gengivite e a periodontite. É uma pasta que sabe super mal, ela é salgada mesmo, é uma coisa horrível, mas vocês não precisam de a usar sempre. Podem fazer durante um mês Parodontax e depois voltam à vossa pasta normal, volta e meia fazem Parodontax, portanto é mais uma pasta preventiva e que ajuda muito quem sangra das gengivas. Outra pergunta, agora de um tema um pouco diferente. Visto que o teu público está nesta faixa etária, em que circunstâncias é necessário retirar os dentes do siso? Uma coisa que se fala muito também, tirar os dentes do siso. Então é assim, hoje em dia, pronto, eu até vou falar disto um pouco mais à vontade porque por acaso o André, meu marido, terminou agora a pós-graduação em cirurgia de dentes inclusos. A grande parte dos dentes inclusos são dentes do siso, dentes que não conseguem nascer, que não conseguem erupcionar, que causam inflamação, causam dor, depois as pessoas têm que os ir tirar. E portanto, hoje em dia, o que se preconiza neste aspecto dos dentes do siso é
Vocês só devem tirar os dentes do siso se têm sintomatologia, ou seja, se vos dói, se vos causa inflamação da gengiva, se vos prende a mandíbula quando vocês tentam abrir a boca. Portanto, se vos causa dor, desconforto, incómodo, vocês devem tirar os dentes do siso. Também devem tirar, por exemplo, quem vai usar aparelho e precisa de espaço para alinhar os dentes, e os dentes do siso, se virmos que é uma boa ideia tirá-los para ganhar espaço e para conseguir alinhar melhor os dentes, também podem ser removidos por motivos ortodônticos. Portanto, para alinhar os dentes, por vezes temos que tirar os sisos para ganhar algum espaço na boca para fazer um alinhamento correto. Mas essencialmente é isso. Agora, se vocês têm o vosso dente do siso, não dói, não incomoda, não precisam de tirar por nenhum motivo em concreto, porque não vos está a incomodar, vocês não têm que tirar o dente do siso. Eu sei que, pronto, também há médicos dentistas que dizem tem que tirar o siso, tem que tirar, porque sim, porque não, por tudo e por nada. Cada um tem a sua metodologia de trabalho, cada um é que sabe, mas baseado até na pós-graduação que o meu marido fez há pouco tempo, realmente eles só recomendam, hoje em dia, retirar os dentes do siso se eles doerem, se chatearem, se incomodarem, se for mesmo preciso, porque a pessoa precisa de ganhar espaço, vai usar aparelho e tudo mais. Portanto, basicamente é isso, está bem? Portanto, vocês removem os dentes do siso se for preciso, tá? Se não, deixem de estar. Os meus dentes do siso, eu tirei os dois de cima, porque quando eles começaram a nascer, começaram a inflamar muito, a infeccionar, doíam-me imenso, estavam a querer nascer, não tinham espaço. Então tirei, lá está, porque eu tinha realmente essa sintomatologia. Ainda tenho dentes do siso em baixo, até tenho um que está deitado, mas que eu não vou tirar, porque ele não me dói, não me incomoda, nunca me incomodou. Outra indicação para tirar os dentes do siso é quando o dente do siso tem cárie, ok? Se tiver cárie, se lá está, tendo cárie, eventualmente vai começar a doer, portanto, para prevenir isso, vocês também devem tirar os dentes do siso nesse caso. Agora, se o dente do siso estiver lá, estiver bem, estiver saudável, não estiver a incomodar o dente do lado, porque muitas das vezes o dente do siso fica com cárie, porque é lá no fundo e vocês não conseguem limpar muito bem, fica com cárie e depois contamina o dente do lado, que é uma coisa muito importante que vocês também devem reter, ok? A cárie dentária é contagiosa, ou seja, até porque vocês, de certeza, se perguntarem a pessoas da vossa família, ou se calhar já aconteceu convosco, terem cárie num dente e o dente do lado também começar a ter. Portanto, é importante as pessoas perceberem que tenho uma cárie, deixa andar, vou tratar qualquer dia e deixam andar e nunca mais vão. E depois quando vamos a ver, provavelmente esse dente que tem cárie já contaminou do lado. Pronto, portanto, são bactérias, portanto, a cárie é provocada por bactérias e, portanto, é contagiosa. E, portanto, se vocês tiverem uma cárie que seja, vocês devem ir logo tratar para prevenir que tenham cárie noutros dentes também, está bem? Ainda sobre os dentes do siso, perguntaram-me aqui, dentes do siso, tiraram ou não, com que tipo de dentista se deve fazer? Generalista? Pronto, tiraram ou não, já falei sobre o assunto, com que tipo de dentista se deve fazer? Eu acho que não devem fazer com, quer dizer, vocês até podem fazê-lo com um generalista, mas tem que ser um generalista já com experiência em tirar sisos, ok? Idealmente, vocês devem tirar os dentes do siso com um dentista cirurgião, portanto, que seja especializado em cirurgia oral, em cirurgia de dentes inclusos, tudo mais, porque são pessoas que têm mais experiência, que à partida já fizeram mais cirurgias e, portanto, lá está, têm mais experiência e, portanto, sabem resolver melhor as situações quando as situações ficam complicadas, se for esse o caso, porque os sisos de cima até se tiram muito bem, sinceramente. Por exemplo, posso-vos dizer que o André, que é médico dentista generalista, ou era até há pouco tempo generalista, ele já tirava sisos de cima às pessoas, porque é uma coisa muito fácil de fazer, tirar sisos de cima, mas os de baixo, que estão inclusos, ou seja, que estão debaixo da gengiva, que estão debaixo do osso, esses aí ele não fazia, porque só depois de tirar a pós-graduação em cirurgia de dentes inclusos é que ele se começou a sentir à vontade para fazer, porque são cirurgias complicadas, com riscos, não é brincadeira, portanto é uma cirurgia e, portanto, temos que levar as coisas a sério. E acho que não se deve fazer com qualquer pessoa. Agora, se o dentista em questão tiver experiência no assunto, em tirar sisos inclusos e tudo mais, acho que não tem problema nenhum. Bem, gente, estou quase a finalizar este vídeo, que eu acho que já me estendi muito, eu falo sempre muito em cada pergunta. Mas então, aqui uma pergunta que é, uma mancha preta ou pontinho pode não ser uma cárie? Sim, pode não ser uma cárie, tipo, vocês têm que pensar um bocadinho, não é exatamente como a pele, ok? Mas têm que pensar um bocadinho assim.
há pessoas que têm a pele completamente lisa, uniforme, toda da mesma cor. E depois há pessoas que têm sinais na pele, sardas na pele. Pronto, vocês têm que pensar um bocadinho assim. Há dentes que têm uma manchinha ou outra, um pontinho ou outro mais escuro. Não é necessariamente cárie, mas sempre que vocês virem uma mancha escura, um ponto preto no vosso dente, vocês devem ir ao dentista para perceber se é ou não cárie, se é ou não para tratar, ok? Portanto, vocês também não podem em casa autodiagnosticar, se vocês não sabem, não conseguem distinguir. Nós conseguimos distinguir se é cárie ou não. Tem pessoas que vão lá e dizem, tenho este pontinho preto, não sei o que, não sei quanto, já tenho há muito tempo, será que é cárie? E às vezes nós vamos a vir e não é cárie nenhuma, tiramos um raio-x e tudo e não é cárie. Mas não há forma de eu vos dizer como é que vocês conseguem perceber ou não em casa. Têm mesmo que ir ao dentista. Se vocês virem alguma coisa estranha, vão ao dentista. É sempre melhor porque as pessoas que percebem do assunto, né, conseguiram ajudar-vos a perceber se vale a pena tratar, intervir ou se é mesmo só uma mancha. E portanto, e por vezes não é necessariamente cárie, portanto, mas sempre que vocês virem alguma mudança, se vocês virem que um dente estava branco e apareceu uma mancha, à partida, pronto, será um motivo para vocês irem ao dentista averiguar e perceber se é cárie ou não, se está ativa, se não está. Portanto, sim, ok? Mas nem todas as manchas nos dentes são cáries, ok? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido interessante. Eu vou guardar, eu fiz print screen das vossas perguntas, portanto eu vou guardá-las aqui no telemóvel e vou ver se respondo a mais algumas em breve. Se vocês tiverem mais perguntas, deixem-me aqui em baixo também. Digam-me se gostaram ou não deste vídeo, se vocês querem que eu traga mais vezes este tema aqui para o canal e não se esqueçam de ver os outros vídeos da rubrica de saúde oral aqui do canal, o link da playlist vai estar lá em baixo. Um beijo enorme a todos vocês, muito obrigada por assistirem e nós vemos no próximo vídeo. Até à próxima!